Alô, quem fala? Denise, Oi, Denise, você fala de onde? de Blumenau. Blumenau, e sua dúvida é qual, Denise? É porque depois que eu tirei o útero, eu não tenho vontade de sexo. E eu tive uma depressão muito profunda. Levei 2 anos para me estabilizar ela. Aí você quer saber o que fazer para voltar a ter libido? É. Tá certo. Obrigada, Denise. E aí, o que ela faz, Ana? A depressão da Denise, será que foi depois da retirada do útero? Pelo que eu senti assim. Então, a retirada do útero da mulher, porque o útero ele é muito voltado e muito entendido como a parte feminina da mulher, né? Que é a parte da reprodução, tudo. Então, hoje até eu faço uma avaliação que é a avaliação da pré-esterectomia, para a gente saber qual é a simbologia do útero, né? Porque não está tão associada a retirada do útero com o desejo sexual, mas muitas mulheres têm isso psicologicamente associado, né? Então, alguma coisa pode ter acontecido. É difícil que seja hormonal, entende? Mas ela pode estar muito associada com a simbologia que ela tinha do útero. Então, a gente teria que descobrir assim, o que aconteceu, como é que era antes. Mas não que isso na fase hormonal pode ter a ver? Pode Também. pode até ter a ver, mas pode ser que está muito relacionado ao que ela sentia desse útero. O que aconteceu que deu a depressão? Porque a depressão com a retirada do útero, então aconteceu alguma coisa do simbólico, assim. O que aquele útero representava? E daí tem Será que que foi entender retirada isso? do feminino? Teria que entender o que aconteceu com a retirada do útero. O que simbolizou aquilo ali, né? Será que retirou a parte feminina? Será que isso ali representava o que era para ela a parte feminina, né? Porque com a retirada do útero, o que pode acontecer? Pode ter uma baixa da lubrificação, isso realmente pode acontecer. Mas aí existem lubrificantes. Mas aí existem lubrificantes. A gente não precisa só ir naquele lubrificante que é o mais comum, que é o KY, né? Existem outros hoje, até com sabor, cheirinho e tal, e aí a gente pode trabalhar em cima disso. Então essa é a parte mais fácil de ser trabalhada. Mas ali, se ela teve uma depressão, alguma coisa importante aconteceu. Acho que o melhor era procurar um psicólogo mesmo, porque tem questões importantes. Tá certo. Temos mais uma ligação. Alô, quem fala? Oi, Oi, quem fala? é Gustavo? Oi, Gustavo. Você fala de onde? Tô falando de Timbó. Timbó. Obrigada pela participação. E sua dúvida é qual? É o seguinte, eu tenho uma dúvida, porque eu acredito que eu sou viciado no sexo. Só que eu sou casado há 23 anos, né? Sou viciado, mas dentro do matrimônio, né? E eu tenho notado que ao praticar o sexo melhora o humor, né? A inteligência, a capacidade de aprender, né? E eleva também a imunição, né? Você sente que só melhorou pra você, Gustavo? Só melhora, né? E pratico para dormir e também para acordar, né? Fica a qualquer ruim? hora. Não fica melhor? Ah, fica melhor. Tá. Se isso é um vício, porque para mim, eu queria todo dia, toda hora, não eu tenho receio que isso seja um vício. Aí você quer... A sua dúvida é qual, então? Você quer saber, talvez pro vício não ser tão intenso, é isso? Se tem perigo disso tornar... Ah, tá. Uma doença, alguma obsessão. Tá, Isso. entendi. Visto Perfeito. que para mim faz bem, para ela não. Entendi, tá certo. Obrigada, Gustavo. Foi até bacana esse comentário dele, porque muita gente acontece a mesma coisa aqui com o Gustavo. E olha só que bacana que ele falou, a mesma parceira, tal. Bacana isso, ele colocar sem vergonha isso aqui pra gente no programa. Obrigada mesmo, viu, Gustavo? Bom, o medo dele é que isso vire uma obsessão. Sim, porque assim, ó, parece legal, né? Mas às vezes não é legal. Sabe? Porque às vezes não é legal nem pra ele. Porque o que acontece? Às vezes a parceira dele daqui a pouco não dá conta, porque ela também tem os afazeres, às vezes ela não tá tão disponível. Às vezes pra ele não dá conta, porque ele até tem a vontade, mas isso às vezes pode atrasar o trabalho dele, porque ele precisa disso, isso é uma necessidade. Então o vício às vezes parece legal quando alguém conversa, mas não é legal. Porque atrasa, é como o vício em uma bebida, o vício em uma droga, porque aquilo ali dá um atraso de vida, né? Então, mas aí, o que como acontece? fazer para inverter isso? O que ele fala? Porque realmente aquilo tudo que ele falou da sexualidade, que ajuda a dormir melhor. A dormir melhor. O que faz a sexualidade ali? Ele baixa a ansiedade. Ele deve ser uma pessoa bastante ansiosa.
E a sexualidade baixa a ansiedade. Tá, ele desconta no sexo pra combater a ansiedade. É ótimo, entendeu? Melhor do que se ele tivesse com uma bebida, uma droga. Só que isso ali talvez tá causando um pouquinho de transtorno, porque... E tá sendo ruim pra esposa, né? Tá sendo ruim pra esposa, até pra ele tá tendo um investimento que ele não tá dando conta. Então, o que acontece? Ele pode tá fazendo outras atividades físicas, ou às vezes até procurando uma outra maneira de baixar a ansiedade para que não precise ficar só na sexualidade. Ah, tá. Porque tá muito ligado, então, isso à ansiedade. Olha só que interessante. Seria o contrário do que a gente tá falando aqui de aumentar a libido, né? Mas acontece com muita gente também. Ana, só pra gente também concluir aqui que a gente falou, então, vamos lá, só pra relembrar. No papelzinho, o que gostava que o parceiro fazia, o que gosta que o parceiro ou a parceira faz e o que gostaria. Colocar em potinhos, escrever várias frases, recortar e colocar em potinhos. E combina. E aí? Aí combina quantas vezes por semana vai tirar, né? Ah, a gente vai tirar 2 vezes por semana. Aí lembrar de não ficar esperando que o outro faça pra gente fazer. E lembrar de sempre agradecer que o outro fez ou coisa assim. Ah, né? Tá. E tira então sempre para o bilhetinho para que a outra pessoa faça aquilo que gostava, que gostaria, que gosta. Isso faz com que o libido volte à tona. Isso, exatamente. E ali também porque, assim, a última coisa que é legal lembrar, que a gente falou nos outros programas bastante, e agora de novo, né, da baixa da libido. Uma coisa... Para fechar, assim, que a gente devia ter falado antes mais até, mas quando a gente tá com bastante baixa libido, é importante a gente ter relação sem ter a penetração. Tentar ter relação sem ter penetração. Isso a gente pode ter um outro programa para falar disso. Mas assim, ó, a pior coisa quando a gente tá com baixa libido, e principalmente quando já chegou num ponto que não tá mais com vontade, é a pior coisa que tem que ter relação para ter a penetração. Porque aí chega num momento que começa a ter bloqueio. E o bloqueio é muito difícil de tirar. Então, começa a ter algumas relações sem ter a penetração. Dá pra ter com massagem, tomar banho junto, carinho. E não chega até o final. Deixa por ali. Se conseguir fazer isso algumas vezes, vai ver que vai voltar à vontade de ter relação. Olha só que interessante. Uma e tática. Isso serve pra isso. Nesse mesmo esquema aqui dos papeizinhos. Chega só no papelzinho. Temos mais ligação. Alô, quem fala? Oi, boa tarde. Boa tarde, quem tá falando? É a Juliana. Oi, Juliana, você fala de onde? De Blumenau. Blumenau. Sua dúvida é qual, Juliana? É assim, é que meu marido tem 27 anos, né? Ele é bem novo, assim, só que ele quase não me procura, assim, fica umas 2, 3 semanas sem me procurar. Aí quando procura, assim, sabe, é bem rápido, assim. Aí eu queria ver se alguma dica ou se é fase dele. Quanto tempo vocês estão juntos? 5 anos. 5 anos. Ana, é pouco tempo da Juliana com o marido pra ele estar nessa, né? Sim, quanto tempo que ela tava com o marido? 5. 5 anos. Não, mas é um tempo já, né? Eu acho que ela tem neném, parece, pelo ela fundo. Ela tá na linha ainda? Não. Ela já desligou. Tá, não tem problema. Mas assim, ó, então, ele procura pouco e quando ele procura é rápido, né? Então, quando ele... Até a gente já teve umas outras ligações anteriores que isso também já surgiu. Então, a gente pode pensar em 2 coisas ali. Ele pode ter um problema de disfunção e não procura porque não está tendo prazer. Na verdade, a gente não falou ali antes, mas existe o on-off também. Procura no automático, assim. Não está sendo legal para ele. Ele só cumpre, como algumas mulheres também fazem, procura ter relação para cumprir tabela. Não está com desejo, sabe? Então, é um momento que ele está passando, que ele não está tendo prazer e procura só para cumprir a função, né? Ele pode tá com problema. E uma coisa que a gente não lembra de perguntar, às vezes, quando a gente está casada, é como é que foi teu dia? Como é que você está passando essa fase da tua vida? A gente só faz no automático. A gente entra em casa, come, vai cuidar das crianças ou vai fazer o trabalho que tem que fazer e dorme e esquece de perguntar como é que tá a outra pessoa, né? E aí, quando a gente chega na hora da relação e não foi legal, a gente pergunta, o que tu tens? O que está acontecendo contigo? Então, não pergunta antes. Descarrega antes o que está ruim para depois ir para ter relação. Então, ele procura e é rápido. Ele procura e é rápido porque uma outra coisa que pode estar acontecendo é assim, de tanto tempo que ele fica sem, os homens acontecem isso. Na hora que ele vai ter a relação, é muito rápido porque já está super carregado, vamos dizer assim, né? Então, pelo tempo que ele fica sem, quando procura é rápido mesmo. Então, é meio como se ele precisasse fazer uma vez, descarregar, e aí a segunda que vai ser legal. Entende? Então, é isso que está acontecendo com eles. Eles acham que precisam... Eles precisam desse potinho, da reromantização, para daí ter uma relação legal. Gente, essa reromantização é a chave. É um sexo sensorial, que a gente chama. Sentir primeiro para depois fazer. Tá certo. Ana, como sempre, muito obrigada pela participação. Sempre é um ganho aqui no programa. Muitas pessoas gostam aí. Já tá quase que um quadro aqui. Com você. Obrigada, tá? Obrigada, eu que agradeço.